Olá, graça e paz. Eu sou Luiz Oliveira e este é o canal Auxílio EBD. Chegamos já à lição de número 8 da revista Lições Bíblicas dos Adultos da CPAD. O título da lição é O Lugar Santíssimo. O textuário da lição está na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 3, e diz: Mas, depois do segundo véu, estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Hebreus 9 e 3. Já a verdade prática nos diz: pelo sangue de Jesus Cristo, o véu da separação foi rasgado. E hoje temos liberdade e confiança para entrar ao trono da graça de Deus. Vejam, meus irmãos, estamos já na lição de número 8, ou seja, praticamente 8 semanas que iniciamos este canal, que iniciamos a postagem de vídeos neste canal. O tempo passa muito rapidamente. Logo, logo estaremos terminando, se Deus quiser, esta revista que fala do tabernáculo. E já para a revista do próximo trimestre, teremos o tema para os adultos, mordomia cristã. Acredito que será um tema bastante interessante na ministração e será grandemente enriquecedor para cada um de nós. Continuando a nossa lição, temos a leitura bíblica em classe, que está no livro de Êxodo, capítulo 26, versículos 31 a 35. Depois, carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos de 1 a 5. E depois, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 27, versículo 51. Êxodo 26, 31 diz: Depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. E o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim, cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata. Seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu. E o castiçal defronte da mesa ao lado do tabernáculo para o sul. E a mesa porás à banda do norte. Agora Hebreus 9, 1 diz: Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. E por fim, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 27, versículo 51. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Então vejam, meus queridos irmãos, que hoje falaremos do lugar santíssimo, e também mencionaremos a questão da importância do véu. Aqui no objetivo da lição temos explicar que temos a liberdade de entrar no Santo dos Santos. Já para os objetivos específicos temos destacar o véu do lugar santíssimo, mostrar o propósito do véu interior e, finalmente, salientar como era o lugar santíssimo. Antes de entrarmos na introdução da lição, eu gostaria de fazer aqui um agradecimento a todos os irmãos que têm nos acompanhado no canal, que têm se inscrito no nosso canal. Como eu disse no começo do vídeo, essa é a 8ª semana em que estaremos postando vídeos. E somos gratos a Deus pelo fato de já termos alguns comentários, algumas pessoas nos informando, de que os vídeos estão servindo, de ajuda, de suporte, de apoio para que esses professores preparem as suas aulas.
Somos gratos a Deus por todos estes feedbacks, este retorno, estes comentários que os irmãos estão fazendo nos nossos vídeos. E eu continuo dizendo e afirmando, sintam-se à vontade para comentar, sintam-se à vontade para mandar as suas observações ou pelo YouTube através dos comentários, ou então me mandando um e-mail através do endereço que está ali no nosso site estudantesdabiblia.com.br, ou então na descrição deste vídeo também eu deixo o endereço onde os irmãos poderão entrar em contato conosco. Mais uma vez, muito obrigado pela sua ajuda, muito obrigado pelo seu suporte, muito obrigado pelas suas orações e seguimos em frente com fé em Deus, fazendo aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Agora sim, introdução. O lugar santíssimo era o local mais reservado do tabernáculo. Ele representava a plenitude da presença de Deus que habitava entre o povo de Israel. Percebam, meus irmãos, que o lugar santíssimo, ou o Santo dos Santos, realmente era o lugar mais especial ali do tabernáculo. Era o local onde estava a Arca do Tesouro, a Arca da Aliança, onde estavam, onde continham as placas da lei, onde continham, como nós lemos anteriormente ali no livro aos Hebreus, na carta aos Hebreus, o pote com o maná e a vara de Arão. Então percebam que ali, dentro do Santo dos Santos, ou do lugar santíssimo, era o lugar, o local onde o Senhor se manifestava, onde o Senhor aparecia ali para o sumo sacerdote e falava com ele, quando ele entrava ali todos os anos no dia da expiação. Então aquele realmente era o lugar mais especial do tabernáculo. E além de especial, também era o mais santo. O sacerdote só podia entrar ali uma vez por ano, e segundo o escritor aos Hebreus, não sem sangue, ou seja, precisava fazer expiação tanto por ele quanto pelo povo, para que tivesse a oportunidade de entrar ali no Santo dos Santos e não morrer. E como disse também o comentarista, representava ali a plenitude da presença de Deus que habitava entre o povo de Israel. Continuando na introdução, por isso, nesta lição, estudaremos a posição do véu no lugar santíssimo, o propósito desse véu e a dimensão do lugar santíssimo, bem como a sua relação com a obra expiatória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De fato, é uma lição que edificará a nossa vida. Essa é a nossa oração, meus irmãos, para que Deus nos dê graça, para que saiamos edificados através da ministração dessa lição em nossas vidas. Essa questão do lugar santo é uma questão bastante delicada, pois o tema do trimestre como um todo é um tema bastante complicado, porque não é um tema que apenas lendo a Bíblia você consegue todas as informações necessárias para ministrar uma boa aula. Nós somos obrigados a consultar muitas literaturas atrás de informações, atrás de detalhes, atrás de explicações, pois essa parte de simbologia, irmãos, eu tenho que confessar a vocês, é uma das partes mais difíceis de serem trabalhadas nos temas bíblicos. Quando temos outros temas mais corriqueiros, é um pouco mais fácil de você meditar, pois a Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia tem as explicações, mas quando se trata de um tema como este, onde temos bastante figuras, onde temos bastante simbologia, se torna difícil para ministrar. Por quê? Porque precisamos pesquisar bastante, precisamos ler bastante, ver opiniões de autores em relação a esses assuntos. Então, é bastante complicado e bastante difícil a ministração. Então, como eu disse, a nossa oração é que saiamos, ao final desta aula, edificados, que sejamos edificados através daquilo que será ministrado e falado durante toda esta videoaula. Para o ponto central da lição, nós temos: o véu da separação foi rasgado e hoje temos liberdade e comunhão com Deus. O véu foi rasgado e hoje temos acesso completo ao Deus Todo-Poderoso pelo novo e vivo caminho que Cristo nos proporcionou através do véu, isto é, a sua carne. Louvado seja o nome do Senhor. Eu recebi no vídeo anterior
uma pergunta do irmão Joás sobre uma dúvida que ele teve. Eu acho pertinente nós tocarmos nesse assunto aqui durante a ministração desta aula. Quando falamos que o véu se rasgou e hoje temos acesso ao Santo dos Santos, gerou uma dúvida no coração do irmão Joás, pois ele perguntou se naquela época apenas o sacerdote tinha acesso ao lugar santo. Apenas os sacerdotes, apenas os descendentes de Arão tinham acesso ao lugar santo. Então, quando o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo rasgou, através do sacrifício de Cristo, ou por conta do sacrifício de Cristo, a questão dele foi: em que isso beneficiaria a nós, pessoas normais, pois só o sacerdote podia entrar dentro do lugar santo? E o que isso resultaria de benefício para nós que somos pessoas normais? E a explicação que demos para ele foi aqui. E talvez essa seja uma dúvida de muitas outras pessoas. Na época ali do Antigo Testamento, na época da Antiga Aliança, apenas os descendentes de Arão tinham a prerrogativa, ou seja, o direito de entrar no lugar santo para ministrar, para servir ao Senhor ali, para trocar os pães da proposição, para acender as lâmpadas, para acender o incenso no altar de incenso. Apenas os filhos de Arão, a descendência de Arão, tinham essa prerrogativa, essa possibilidade. Mas, através do sangue de Cristo Jesus, através do sacrifício, da expiação, propiciação, substituição, enfim, tudo aquilo que nós já estudamos nas lições anteriores, Cristo Jesus quebrou ou rasgou o véu, eliminou a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Mas percebam, irmãos, que eram apenas os sacerdotes que entravam no lugar santo. Só que hoje, como na nova aliança, nós temos uma coisa muito interessante. Tanto, se eu não me engano, no Apocalipse diz que hoje nós somos reis e sacerdotes para o Senhor nosso Deus. Cristo nos nomeou reis e sacerdotes. Então, hoje somos sacerdotes. E como figurativamente ou figuradamente os sacerdotes entravam ali no lugar santo, hoje nós somos sacerdotes. Depois do sacrifício de Cristo, fomos nomeados sacerdotes, fomos eleitos sacerdotes, fomos colocados por Deus e por Cristo Jesus como sacerdotes, para intercedermos por este povo que não conhece a Cristo, para servirmos a Deus, para louvarmos ao Senhor. Esse, então, é o nosso novo título, sacerdotes. E como sacerdotes, temos o direito de entrar no lugar santo. Mas percebam, quando o véu se rasgou, segundo a Bíblia, de alto a baixo, o lugar santo se tornou um com o lugar santíssimo. Não existe mais separação. Então, quem consegue entrar no lugar santo, ele já se depara com a santa e poderosa presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lugar santo e lugar santíssimo hoje, para nós cristãos, é um lugar só, é o mesmo lugar. É a presença do Senhor nosso Deus. Por isso, o escritor aos Hebreus diz que temos ousadia para entrar no Santo dos Santos, ou seja, ousadia para nos apresentarmos diante de Deus pelo novo e vivo caminho que Cristo nos proporcionou através do véu, isto é, da sua carne. Então percebam, antigamente só o sacerdote poderia entrar no lugar santo. Hoje nós, como cristãos, como igreja do Senhor, temos através do sangue de Cristo a liberdade de adentrar não apenas no Santo dos Santos por sermos sacerdotes, não apenas no lugar santo por sermos sacerdotes, mas no Santo dos Santos por conta do sangue de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Foi uma grande vitória, irmãos, para nós. Hoje podemos adentrar, hoje nós temos livre acesso ao Pai através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje nós podemos adentrar, aleluia, tendo ousadia por conta do sangue de Jesus, e nos colocarmos diante do Deus Todo-Poderoso. Esta é uma grande bênção a nós proporcionada pelo sacrifício de Cristo Jesus. Então percebam a importância deste sacrifício, a importância dessa questão do véu ser rasgado de alto a baixo, abrindo para nós, a igreja da nova aliança,
um caminho de acesso direto ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Acesso direto ao Pai, subentende-se que acesso ao Pai através de Cristo Jesus. Tudo o que nós fazemos, tudo o que nós oramos, tudo o que nós conversamos com Deus é em nome de Jesus Cristo. Muitas vezes, aqui é um pequeno detalhe que eu gostaria de conversar com os irmãos. Às vezes, nas igrejas e congregações em que nós passamos, nós observamos os irmãos fazendo a oração. E muitas vezes, os irmãos, por falta de entendimento, fazem uma oração assim meio, me perdoem o termo, meio bagunçada. Pois, muitas vezes a pessoa começa a orar para o Senhor Jesus, depois fala Pai, depois fala Espírito Santo, e no final da oração nós não entendemos direito para quem esta pessoa está orando. Normalmente, meus irmãos, a oração é a Deus em nome de Jesus. Oramos a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, querido professor, instrua os seus alunos sobre essa questão da oração. Podemos orar para o Senhor Jesus? Sim, podemos orar para o Senhor Jesus. Podemos orar para o Espírito Santo? Sim. Podemos falar com o Espírito Santo em oração? Sim. Mas que a oração fique clara, que na oração fique clara quem é o destinatário. O destinatário é Deus? O destinatário é o Senhor Jesus? O destinatário é o Espírito Santo? Então, meu querido irmão, minha querida irmã que ministra, que ensina, instrua os seus alunos sobre essa questão da oração. Ensine-os a orar a Deus em nome de Jesus. Mas se sentirem, orem a Cristo, façam as suas petições ao Senhor Jesus, não tem problema nenhum. Orem ao Espírito Santo, também não tem problema nenhum. Mas que fique claro, para que eles não façam essa mistura, Pai, em nome de Jesus, ou ó Senhor Jesus, Pai, enfim, eu já vi bastante orações desse sentido. Então, instrua os seus alunos para que eles, quando forem orarem, sejam específicos para quem estão orando. É ao Pai? Oração ao Pai é em nome do Senhor Jesus. É ao Cristo, é ao Filho, oração ao Senhor Jesus, é ao Senhor Jesus, não tem problema. Ou então a oração ao Espírito Santo. E uma outra coisa que normalmente a gente costuma ouvir é que muitas vezes as pessoas terminam a oração e dizem: ó Pai, esta oração eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como que a pessoa está orando ao Pai e depois termina a oração dizendo: ó, é em nome do Pai? Como que ora ao Pai em nome do Pai? Não dá para entender. Isso é uma inovação que algumas pessoas estão trazendo e é completamente sem nexo, não tem o porquê orar, encerrar uma oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O certo é, ora-se a Deus em nome de Jesus. Tá certo? Nos perdoem aqui por esse parênteses na ministração, mas foi algo que eu senti no coração de falar para os irmãos. Vamos tratar então agora do tópico 1. O véu do lugar santíssimo. Sob tópico 1, o véu como barreira ao livre acesso à presença de Deus. O véu era uma cortina feita de linho fino branco, entretecido com fios de cores azul, púrpura e carmesim. O propósito desse véu era separar o lugar santíssimo, no qual estava a Arca da Aliança, do lugar santo. Então aqui, irmãos, o comentarista cita essa questão da finalidade do véu, que era separar o lugar santo do lugar santíssimo. A palavra véu em hebraico é paroquet, que vem de uma raiz que significa separar. Já no grego do Novo Testamento, a mesma palavra para véu é katapetasma, que significa cortina, conforme mencionado na seção Conheça Mais da revista do professor. Então temos duas palavras que tratam do termo véu, uma no hebraico, que é paroquet, e outra no grego, que é katapetasma. Katapetasma. E os detalhes sobre essas duas palavras estão na seção Conheça Mais da revista dos professores. Aqui, irmãos, eu gostaria de dizer que não há muito mais o que acrescentar sobre a confecção do véu, ali que dividia o lugar santo do lugar santíssimo. Os materiais e as cores já foram amplamente discutidos nas lições anteriores, e em relação às cores será tratado, ou será mencionado mais uma vez na sequência dessa lição um pouquinho mais à frente.
Continuando então, no lugar santíssimo só podia entrar o sumo sacerdote e somente uma vez ao ano no dia da expiação. Quando falamos no dia da expiação, podemos ver, irmãos, os detalhes, se houver interesse, se houver curiosidade para o irmão professor, o irmão pode pesquisar ali em Levítico, no capítulo 16. Ali nós encontramos todos os detalhes dos rituais seguidos pelo sumo sacerdote para o dia da expiação, onde ele entrava ali no lugar santíssimo e oferecia sacrifícios tanto por ele quanto pelo povo. Continuando, o israelita comum não podia entrar nesse lugar, o que demonstra que o véu era uma barreira para o homem comum. Eu discordo um pouco dessa colocação do comentarista, pois este véu separava até os sacerdotes. Percebam que pela lei, pelo que está escrito em Levítico e em Êxodo, apenas o sumo sacerdote tinha a prerrogativa ou o direito de entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. Todos os outros sacerdotes que não eram o sumo sacerdote não tinham esse direito. Então o comentarista disse aqui que o véu separava, o lugar santíssimo para o homem comum. Mas percebam que não é apenas para o homem comum. Separava para quase todos os outros homens, sendo que apenas o sumo sacerdote tinha essa prerrogativa, ou seja, esse direito de entrar ali apenas uma vez por ano. Então percebam que a coisa é mais apertada do que essa que o comentarista disse. Não é uma separação, não é uma barreira para o homem comum, era uma barreira para quase todos os homens, inclusive sacerdotes, inclusive filhos da linhagem ali de Arão, pois apenas o sumo sacerdote tinha o direito de entrar ali no Santo dos Santos uma vez por ano. Nós vamos repetir bastante essa questão do dia da expiação, pois o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, está muito ligado ao dia da expiação, porque essa era a única oportunidade que o sacerdote tinha de entrar ali para oferecer os seus sacrifícios. Continuando então, a narrativa bíblica revela o significado especial do ato, de quando Jesus estava na cruz, expiando o nosso pecado. Ele ministrou intercessoriamente por nós, por meio de seu sangue no lugar santíssimo, rasgando o véu da separação. Aqui, meus irmãos, para mim, estas frases do comentarista não fazem muito sentido quando tentamos conectá-las ao que está sendo dito, ao que está sendo falado, ao que está sendo ministrado pelos parágrafos anteriores. Para mim não faz muito sentido. Mas o que eu gostaria de falar, de citar em relação a essa questão da obra expiatória de Cristo, foi que ele mudou o nosso status perante Deus. Pois, segundo Paulo escreveu ali em sua carta aos Efésios, no capítulo 2, nós antes estávamos longe, separados da comunidade de Israel, sem esperança e principalmente sem Deus no mundo. Paulo usa essa expressão, e sem Deus no mundo, em Efésios 2. Mas pelo sangue de Cristo Jesus, nós que estávamos longe, pudemos chegar perto. E não apenas isso, pois o escritor aos Hebreus diz que por este mesmo sangue derramado, hoje nós temos a oportunidade de adentrar no Santo dos Santos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, eu tomo como uma grande coisa que Cristo fez por nós. Foi essa questão, citando o que o comentarista falou anteriormente, de que antes nós estávamos longe, mas pelo sangue de Cristo Jesus nós chegamos perto. Pelo sacrifício que ele fez no Calvário, hoje somos da família de Deus. Hoje somos filhos de Deus por adoção e podemos dizer Abba, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando então, a ministração de Cristo foi em favor de todo o mundo e não apenas por uma parcela especial ou étnica da humanidade. Ele cita Hebreus 9, do 11 ao 14 e pede para conferir lá em João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O sacrifício de Cristo não foi apenas para um ou para outro, mas todos estão incluídos neste convite. Tanto que Cristo, ali em João capítulo 7, no versículo 37, ele faz um convite maravilhoso.
Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem quiser, diz lá em Apocalipse 22, quem quiser, venha e tome de graça da água da vida. A água da vida está disponível para todos. Quem quiser, quem estiver com sede, quem quiser seguir ao Senhor, venha. A água está jorrando, está disponível para todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, não era exclusivista. A obra de Cristo não foi exclusivista, ou seja, apenas para um povo. A obra de Cristo foi abrangente, universal, e todos nós estamos convidados a morar no céu. Todos nós recebemos um convite, como Cristo no começo do seu ministério disse: o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A entrada está aberta. A porta é estreita, é verdade. O caminho é apertado, mas está aberto ainda, aguardando aqueles que querem tomar a água do Espírito Santo. Quem tem sede, venha a mim e beba. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando então, subtópico 2. O véu tinha um bordado especial com a figura de querubins. Deus ordenara que se bordassem no véu, à mão, as figuras de querubins. Uma pergunta relevante cabe aqui. Qual a razão desses querubins serem bordados no véu? A Bíblia registra a história da rebelião de um querubim presunçoso e orgulhoso que desejava ser igual a Deus. Mas ele foi expulso para sempre da presença do Altíssimo. Está lá em Ezequiel 28:14. O nome desse querubim hoje é Satanás, o anjo que rebelou-se contra Deus e também levou com ele uma parte dos seres angelicais. Aqui, meus irmãos, eu sou mais uma vez obrigado a discordar do nosso comentarista. Não vejo aqui uma ligação direta da queda de Satanás com os querubins bordados no véu, no segundo véu, que é o que separava o lugar santo do lugar santo dos santos. Não vejo conexão nenhuma. Alguns podem até pensar que estamos de implicância contra o comentarista. Mas, irmãos, a nossa proposta no canal é fazer uma leitura, uma análise crítica do que está escrito, acompanhar item por item, texto por texto, daquilo que os professores têm que ministrar e fazer uma análise do que está ali. Fazer uma análise de se aquilo está coerente com aquilo que foi visto, com os objetivos e tudo mais. E aqui, infelizmente, eu não vejo ligação nenhuma de falar da queda de Satanás e relacionar esta queda aos querubins que iriam ser bordados no véu que separava o lugar santo do lugar do santo dos santos. Não vejo conexão nenhuma entre esses dois assuntos. E até sugiro para você, meu querido professor, que quando chegar nesse texto em particular, não se alongue nos comentários, porque isso daqui dá uma, como eu posso dizer, gera especulações tremendas e vai tirar você completamente do foco da lição. Não há, no meu entendimento, nenhum tipo de benefício em citar a queda de Satanás, linkar ou ligar a queda de Satanás ao fato de que no véu havia símbolos dos querubins. Então, não tem nada a ver, no meu entendimento, não tem nada a ver. E como sugestão aos amados professores, quando chegar nesse texto, passa por ele desapercebido. Se alguém comentar alguma coisa, fizer alguma pergunta, seja sucinto e não permita que o tema da sua lição não permita que se inicie discussões sobre essa questão que desviem você do tema, desviem você do rumo, né, da sequência da sua aula. Então, pelo que eu vejo, não há necessidade nenhuma de se citar ou de se comentar esse tipo de assunto em sala de aula. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, muito cuidado na sua ministração, principalmente com esse texto, porque isso daqui gera discussões tremendas que podem atrapalhar inteiramente a sua aula. Então, muito cuidado com isso, tá certo? Continuando então no texto. As figuras de querubins bordadas no véu lembram ao homem que o trono de Deus está cercado de seres angelicais, refletindo a santidade do Altíssimo. Eles também foram esculpidos sobre o propiciatório, com as asas voltadas para a Arca da Aliança, com o objetivo de protegê-la, segundo está em Êxodo capítulo 25, versículo 18. Realmente encontramos na Bíblia a presença dos querubins executando funções de proteção.
Eles estavam sempre envolvidos na proteção daquilo que era santo. Por exemplo, em Gênesis 3:24, Deus colocou querubins após a queda e expulsão do primeiro casal para guardar a estrada ou a entrada para a árvore da vida no Jardim do Éden. Eles estavam ali protegendo a entrada para a árvore da vida, proteção daquilo que era sagrado. Já em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 4, existe a menção da expressão a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. Então percebam que os querubins estão sempre presentes quando Deus se manifesta. Nós vemos ali em Isaías capítulo 6, quando ele vê o Senhor, a presença do Senhor, e os anjos ali glorificando ao Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. O céu está repleto de querubins. E aonde Deus se manifesta, os querubins também estão presentes. Louvado seja o nome do Senhor. Então percebam que, além do véu que separava o Santo dos Santos, na cobertura ali no véu interno do Santo dos Santos, também havia ali querubins bordados. Ou seja, uma representação da proteção para o sagrado, da proteção para o santo. Não digo a vocês, não estou afirmando que os querubins defendiam ou guardavam a santidade de Deus, não. Deus não precisa que ninguém guarde a sua santidade porque Ele é Deus. Mas a representação dos querubins ali é como uma comitiva de proteção do que é sagrado, do que é divino. Então, que fique claro essas questões, que a presença do querubim dentro da Bíblia é justamente para proteção daquilo que é santo. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando então, 3, o véu e o trançado de seus fios. Para nós, o tabernáculo e seus móveis sagrados tipificam o Senhor Jesus. Logo, podemos destacar o seguinte: os tecidos que constituíam o véu, que demarcava o lugar santo e o santíssimo, é símbolo do caráter santo e pleno de nosso Senhor. Percebam, irmãos, que, infelizmente, as lições acabam tendo alguns pontos que são exaustivamente repetidos. E aqui é este ponto. Os materiais, tecidos, que constituíam o véu, porque os tecidos são praticamente os mesmos, desde as cortinas do tabernáculo, desde lá fora, a cerca do pátio, o linho fino está sempre presente, os fios de azul, de púrpura e de carmesim estão sempre presentes, tanto do lado de fora, na cerca do pátio, como na cobertura interna do tabernáculo, como nas cortinas do tabernáculo, como na porta do tabernáculo, como na porta do pátio, estão sempre presentes. Então, todas as vezes nós precisamos citar esse tipo de coisa, mas nós já tratamos isso em outras lições. Então, estou achando bastante cansativo, sempre voltar nas mesmas coisas, mas percebam que esses materiais estão sempre presentes. Então, simplesmente cite aos seus alunos: olha, isso já foi tratado em aulas anteriores, isso já foi tratado em lições anteriores, tá certo? Continuando então, assim a cor azul aponta para a sua divindade, novamente a explicação do azul, a púrpura para a sua realeza, a branca para a sua santidade, o carmesim para a sua obra expiatória por toda a humanidade. Então percebam que aqui é chover no molhado. É nós novamente afirmarmos aquilo que já estamos falando durante todo o trimestre, citando o significado das cores. Mas seguimos em frente. Ainda, o escritor aos Hebreus traz uma imagem forte e viva do véu, juntamente com os seus fios trançados, que representava na carne de Cristo a união da natureza humana e divina de nosso Senhor. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, como diz lá em Hebreus 10, versículos 19 e 20. Eu já citei esse versículo bastante, inclusive nessa lição. Pelo menos uma ou duas vezes eu já citei esse versículo aqui, que é um versículo bastante importante para nós memorizarmos. Para esse texto, eu gostaria de trazer um suporte que eu encontrei numa literatura, um texto que eu encontrei numa literatura,
Eu vou ler para vocês. O véu, com seus fios trançados, representam a encarnação, beleza e a perfeição da vida do Senhor Jesus. Percebam, representam encarnação, beleza e perfeição da vida do Senhor Jesus. Segundo Conner, o escritor desse livro, enquanto o véu permanecia na terra, enquanto o véu da carne do Senhor Jesus Cristo permanecia na terra, sua perfeição e vida sem pecado nos condenava. Deixa eu tentar explicar isso direito. Com Cristo, como a vida de Cristo aqui na terra foi sem pecado, foi perfeita, foi maravilhosa, Cristo estava provando que era possível, perfeitamente possível, ter uma vida sem pecado. E com essa atitude dele, enquanto ele estava aqui, ele estava nos condenando a todos, porque não haveria desculpa diante de Deus. Ah, Senhor, ninguém conseguiria viver uma vida sem pecado. Sim, era perfeitamente possível, porque Cristo nos provou que era perfeitamente possível. Então, Conner diz que enquanto ele estivesse aqui na terra, o seu véu, a sua carne estivesse vivendo na terra, ele estaria simplesmente nos condenando. Não sei se você consegue entender esse ponto de vista. Porque nós não teríamos desculpa diante de Deus para dizer: Deus, ninguém conseguiria cumprir todos os mandamentos que você deixou. Ninguém conseguiria cumprir todas as suas ordenanças. Cristo nos provou que ele pôde, que é possível, que era possível realmente viver uma vida justa e santa diante de Deus. Então, a vida de Cristo nos tornava mais e mais miseráveis pecadores, porque ele provou que era possível e nós não conseguimos fazer isso. Mas vejam que interessante, enquanto ele não oferecesse o seu sacrifício, o sacrifício do seu corpo, nós estaríamos nessa situação miserável. O véu estaria colocado ali ainda e o nosso acesso a Deus estava bloqueado. Mas quando Cristo ofereceu o seu sacrifício, entrou, segundo o escritor aos Hebreus, dentro do lugar santo, ofereceu o seu sacrifício de cheiro suave e depois entrou no Santo dos Santos e ofereceu o seu sangue carmesim, o seu sangue limpo, o seu sangue puro em nosso lugar. A partir daí, irmãos, o véu se rasgou de alto a baixo. A partir daí, nós temos um novo acesso diante de Deus. Cristo, enquanto na terra, nos condenava, como eu disse a vocês. Segundo Conner, essa é a teoria dele. A vida de santidade de Cristo aqui na terra nos condenava, mas ele se ofereceu, a vida do santo, o Cordeiro imaculado, o Cordeiro sem defeito. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi a mensagem de João Batista. O Cordeiro de Deus imaculado de um ano que se ofereceu em nosso lugar para nos dar o direito da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Então Cristo entregou a sua carne para ser sacrificada em nosso lugar. E por conta disso, a sua carne foi rasgada. E com o rasgar da sua carne, com o oferecimento da sua carne em sacrifício, o véu se rasgou. E hoje nós temos livre acesso ao Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então gostaria apenas de colocar isso em relação a esse parágrafo, que o comentarista deixou aqui, que eu discordei um pouquinho por conta dessa visão diferente que eu encontrei na literatura do Conner e numa outra literatura também. Tá certo? Então terminamos o tópico 1, vamos agora para o tópico 2. O propósito do véu interior. Subtópico 1. O véu era um símbolo da presença de Deus no lugar santíssimo. Ora, ninguém podia ver Deus e continuar vivo, mas os homens podiam ver o véu que indicava a presença divina no outro lado. Aqui precisamos esclarecer algumas coisas. O comentarista mencionou que os homens podiam ver o véu e que indicava a presença divina no outro lado. Mas percebam, irmãos, que os homens que podiam ver o segundo véu eram apenas os descendentes de Arão, os sacerdotes que tinham o direito de prestar serviço dentro do lugar santo. Não era para todas as pessoas.
E mesmo não era para todos os levitas, não era para todos os descendentes de Levi. Então percebam que era para uma porcentagem bastante reduzida dos levitas. Apenas os descendentes de Arão que tinham o direito de entrar no Santo dos Santos para fazer o serviço ali, que era trocar os pães da proposição, como eu já disse, que era manter acesas as lâmpadas e também queimar o incenso no altar de incenso. Eram estes que conseguiam ver ali o segundo véu. E aí sim, eles poderiam ter uma ideia, né, do que estava do lado de dentro, a presença divina do lado de dentro, mas eles não tinham o direito de entrar ali, sob pena de morrer, sob pena de ser fulminado pelo fogo do Senhor. E quando falamos, por exemplo, dos israelitas comuns, que não eram sacerdotes, que não eram ali da família de Arão, eles que não tinham direito de ver nada mesmo. Eles podiam apenas imaginar ou ouvir alguma coisa que um levita ou outro contava, mas eles não tinham acesso nenhum, inclusive a arca do concerto, a arca, né, do testemunho, a arca da aliança, quando ela saía lá de dentro do tabernáculo para ser transportada através dos ombros dos sacerdotes. Não sei se vocês se lembram, mas a arca da aliança, quando ela é transportada, ela tinha aqueles varais colocados do lado dela, e aquela arca ela é transportada nos ombros dos sacerdotes. Eles carregavam a arca no ombro, só que a arca ela não ia assim à mostra para todo mundo ver. Ela era coberta com o véu, ela era coberta para proteção e até como um meio de impedir que as pessoas ficassem olhando para a arca, impedir a sujeira do deserto, poeira e tudo mais, mas também impediam que as pessoas normais ficassem olhando para a arca. Então percebam que essa questão de enxergar a arca do concerto não era para qualquer um, não era qualquer pessoa que tinha essa oportunidade de vê-la. Então percebam aqui que esse véu realmente fazia uma separação e eram poucos aqueles que eram privilegiados, que podiam ter acesso à arca do Senhor, à arca da aliança, ao lugar santíssimo. Continuando, em Hebreus, o véu tipifica a carne de Cristo, que encobria a presença divina em seu corpo. Aqui, meus irmãos, eu não vou entrar nessa frase, nesse tema tocado aqui. Nós comentamos alguma coisa no subtópico 3 do tópico 1. Aqui o comentarista fala alguma coisa de que quer dar a entender, eu li o livro dele, eu pesquisei sobre isso, ele quer dar a entender, percebam, ele quer dar a entender que a humanidade de Cristo meio que encobria a sua divindade, que estava ali presente no corpo do próprio Cristo, porque todos sabemos que Cristo era 100% homem, 100% Deus. E o comentarista aqui quer nos dizer o quê? Quer nos dar a entender que esse véu, né, significa que a parte humana de Cristo meio que encobria a parte divina. E as pessoas não conseguiam ver a parte divina, só viam a parte humana. Eu achei essa questão um pouco complicada de ficar discutindo. Eu achei essa questão um pouco complicada e, sendo sincero para vocês, eu não senti muita firmeza nessa teoria do nosso comentarista. Eu preferi, então, comentar daquela forma, daquele texto que eu encontrei ali no Conner e no outro livro, que foi ali no subtópico 3 do tópico 1. Então, aqui eu vou me eximir de fazer algum comentário, porque eu não senti muita firmeza nessa teoria que o comentarista trouxe. Ele cita aqui até alguns versículos em 1 Timóteo 6,16, em João 1,18, e também em João 4,9, em Colossenses 1, 15 e 16. Eu não encontrei assim nada que fosse firme, que fosse categórica para assumir ou para sustentar este ponto de vista do nosso comentarista. Então eu acho por bem deixar quieto e como eu já disse a vocês, eu já fiz a minha explicação lá em cima e vou usar aquela explicação e ponto final. Não vou entrar no mérito dessa questão porque eu não consigo provar isso que ele está dizendo. Isso para mim parece uma teoria bastante complicada de você provar e tal. Isso pode dar, como diz alguém, muito pano para manga. Então, muito cuidado na hora de ministrar, na hora de comentar sobre este texto em particular. Se você tem alguma explicação plausível, biblicamente falando, em relação a esta frase que ele colocou aqui, por favor, coloque nos comentários deste vídeo, porque nós estamos aprendendo todos os dias.
Com isso eu não quero dizer que eu sou o dono da verdade, que eu sei tudo, não, de forma alguma. A única coisa é que nós temos, por misericórdia de Deus, alguns conhecimentos bíblicos, nós procuramos, dentro da Bíblia temos alguma habilidade para procurar texto e tudo mais, nós procuramos os textos e não consegui encontrar nada quanto a isso. Se você tem alguma coisa que possa me explicar melhor isso que o comentarista quis dizer, por favor, fique à vontade de colocar nos comentários deste vídeo. Eu leio todos os comentários, sempre que possível eu os comento, e estamos aqui sempre aprendendo uns com os outros e o nome do Senhor sendo glorificado, tá certo? Seguindo em frente então, segundo subtópico, o véu. Um impeditivo ao acesso à presença de Deus. A separação que o véu interior fazia dos dois lugares sagrados, o lugar santo e o lugar santíssimo, demarcava também os lugares de atuação dos sacerdotes. No lugar santo era permitida a entrada dos sacerdotes comuns, no santíssimo a do sumo sacerdote. Em relação a isso que foi posto, irmãos, eu só queria comentar e reforçar que realmente o véu era uma divisória que representava o muro de separação entre a humanidade e Deus, por conta do pecado. Essa separação foi por conta do pecado. O primeiro casal, Adão e Eva, através do seu pecado cometido, se viu separado de Deus. O profeta Isaías nos diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados, nem as suas mãos encolhidas, mas o nosso pecado faz separação entre nós e Deus, para que Ele não nos ouça. Tudo bem que Isaías não está falando do pecado lá de Adão e Eva, mas é um exemplo do que acontece, do que o pecado faz. Então ali o véu estava representando justamente uma barreira, um muro de separação e muito mais, não apenas de separação, mas também de inimizade entre Deus e o homem por conta do pecado cometido. E por conta disso, o homem não teria acesso a Deus, enquanto essa questão do pecado não fosse resolvida. E como seria resolvida a questão do pecado? Somente através do sacrifício perfeito e imaculado de Cristo Jesus, nosso Senhor. Apenas depois do sacrifício de Cristo é que essa questão do pecado foi resolvida. Nós já falamos anteriormente, nós que estávamos longe, pelo sangue de Jesus agora estamos perto. Nós que não éramos povo e hoje somos povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então o véu representava esta separação, este muro de separação entre o Deus Santo e Todo-Poderoso e todo o resto da humanidade. E através do sangue de Cristo, nós novamente podemos nos achegar a Deus. Novamente, nós temos o livre acesso e fomos restituídos à nossa antiga posição de filhos do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando então, o véu indicava o caminho à presença de Deus. Sabemos que o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo, não por méritos pessoais nem pela formosura do véu, senão mediante o sangue da expiação, como está lá em Levítico 16:15. A única função dele era expiar o próprio pecado e o do povo. Por isso, toda a orientação divina quanto à pureza do sumo sacerdote e de sua casa era rigorosa. Realmente o véu dava ao povo um sentimento de reverência e temor do Senhor, pois o lugar santíssimo representava a presença de Deus entre o povo, ou seja, o lugar da habitação de Deus, conforme já foi mencionado anteriormente. O caminho à presença de Deus, percebam que para se chegar a Deus tinha que passar por aquele véu. Então aquele véu, de uma forma figurada, apontava o caminho de acesso ao Senhor, que aponta para quem? Cristo Jesus, nosso Senhor. Continuando então, hoje a obra expiatória de Jesus é o único meio que temos para achegar-nos à presença de Deus. Graças ao nosso amado Senhor, já não há mais separação nem muro entre nós e Deus, pois Cristo é o perfeito mediador entre Deus e os homens, como diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Como o próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai
a não ser por mim. Ele é o único caminho da salvação. É o único caminho de acesso direto ao Pai, ao Deus Pai Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E assim terminamos o tópico 2. Tópico 3. Como era o lugar santíssimo? O lugar santíssimo tinha formato quadrangular. O lugar santíssimo é conhecido também como o Santo dos Santos. Um lugar quadrangular na forma de um cubo que media 10 côvados de altura, 10 de largura e 10 de comprimento. Essas informações, irmãos, de 10, principalmente de comprimento, 10 de altura faz sentido porque as tábuas as tábuas que cercavam o tabernáculo eram tábuas de 1,5 côvado de largura por 10 côvados de altura. Então, subentende-se aí que o lugar santíssimo tinha 10 metros de altura. 10 côvados de altura. Agora, em relação às suas medidas como planta, olhando de cima para baixo, eu encontrei uma planta desse tabernáculo na Bíblia de Estudo Pentecostal. E na Bíblia de Estudo Pentecostal tem 2 medidas apenas. Tem a medida do comprimento, que diz lá 13 metros e 71 centímetros de comprimento, tinha o tabernáculo inteiro, lugar santo mais santo dos santos, e de largura tinha 4 metros e 57 centímetros. Então, 13 metros e 71 de comprimento por 4 metros e 57 centímetros de largura. Essa questão dos 10 côvados do Santo dos Santos, eu não encontrei, irmãos, em lugar nenhum, a não ser nesse livro. Nesse livro eu encontrei 10 côvados por 10 côvados por 10 côvados. Mas na Bíblia eu não encontrei referência nenhuma dessa questão desse comprimento. Dessa dimensão do lugar santíssimo. Não há, pelo menos eu não encontrei dentro da Bíblia. O comentarista cita aqui 10 côvados por 10 côvados por 10 côvados, que tem aqui no livro do Conen. Aqui também fala isso, 10 côvados por 10 côvados por 10 côvados. Mas eu não encontrei nenhum versículo que afirmasse realmente essa questão dos 10 côvados. Realmente dissesse claramente, olha, é 10 côvados. Talvez a tradição, talvez alguma coisa em relação a isso pode ser encontrado. Eu não consegui encontrar. Peço até a sua ajuda, meu irmão professor, minha irmã professora, se você encontrar alguma referência a respeito dessa medida correta ali do lugar santíssimo, por favor, deixe nos comentários, porque na literatura que eu tenho, nas Bíblias que eu tenho aqui pelo menos umas 8 Bíblias de estudo que eu uso para fazer os estudos para ministrar, e eu não consegui encontrar nenhuma delas. Não consultei em todas elas, mas consultei na maioria e não percebi em nenhuma dessas Bíblias uma referência exata das dimensões do lugar santíssimo. Se você tiver alguma informação sobre isso, por favor, deixe nos comentários. Gostaria muito de saber e até guardar esta informação para uso futuro, tá certo? Continuando então no texto. É importante destacar aqui que as medidas do lugar santíssimo no sistema decimal possuem números diferenciados, uma vez que pesos, medidas e valores hebraicos são obscuros, e o resultado sempre produz algumas pequenas diferenças numéricas. Aquela história, né? Quanto tem um côvado? Alguns consideram o côvado com 45 centímetros, como nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Alguns consideram o côvado com 46, outros consideram o côvado para arredondar com 50 centímetros. Então, se você vai fazer as contas utilizando qual base? 45, 46, 50. Então, sempre dá um pouco de diferença nessa questão numérica, né? De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, um côvado equivalia à medida de 2 palmos ou ao tamanho de nosso antebraço, o equivalente, portanto, a 45 centímetros. Veja, se nós usarmos o palmo de quem? Tem pessoa que tem mão pequena, tem pessoa que tem mão grande. Qual que é a referência? Um palmo mediano. Quanto mede um palmo mediano? No caso, o meu palmo, que a minha mão não é grande, mede 21,5. Daqui até aqui eu tenho 21 centímetros e meio. Mas tem gente que tem uma mão muito maior do que a minha. Tem gente que tem mão muito menor do que a minha. Então percebam que essa referência é um pouco complicada, né? Em relação ao antebraço, me parece que é daqui para cá, 45 centímetros. Mas tem gente que tem um braço um pouco maior, um pouco menor. Então percebam. Mas de qualquer forma nós temos que
assumir alguma medida. Então, podemos até usar os 45 centímetros dito aqui. Continuando, era menor que o lugar santo. O lugar santíssimo tipificava o trono de Deus em Israel. Então, realmente, se você for ver, faz todo sentido essa questão do lugar santíssimo ser menor do que o lugar santo. Porque no lugar santíssimo tinha apenas a arca e o propiciatório em cima e as varas. Já no lugar santo nós temos 3 mobílias, 3 móveis ali. Quais seriam? Nós temos ali o castiçal, candeeiro ou candelabro, que tinham as lâmpadas. Nós temos ali a mesa dos pães da proposição e nós temos também o altar de incenso. Então, se você perceber, nós tínhamos o candelabro de um lado, nós tínhamos a mesa com os pães da proposição do outro lado e o altar de incenso exatamente de frente ali, o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Então, tudo isso nos dá a entender que o lugar santo era bem maior do que o lugar santíssimo. Então, podemos até considerar esses 10 côvados que o comentarista comentou, porém, não é um dado assertivo, não é um dado certo, porque, como eu disse a vocês, eu não encontrei nenhum lugar, vamos dizer assim, principalmente dentro da Bíblia, porque a história, a tradição pode dizer o que quiser, mas principalmente dentro da Bíblia, eu não encontrei nenhuma referência que desse essa medida, né, de 10 côvados, que seria do véu até a ponta lá da tábua, até a parede, vamos dizer assim, de trás do lugar santíssimo. Eu não tenho essa medida, eu não encontrei em lugar nenhum. Mas podemos considerar, então, essa questão dos 10 côvados que o comentarista mencionou. Partimos aí de uma medida, então, de 10 côvados, sem problema nenhum. Continuando, então, o lugar continha apenas um mobiliário, o Santo dos Santos, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança tipificava a plenitude da presença de Deus, sua santidade, glória e majestade. Ali Deus habitava entre o seu povo. No Novo Testamento, essa imagem revela o que Paulo escreveu aos Efésios, percebam, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios, capítulo 3, versículos 17 e 19. Então percebam, irmãos, que dentro do lugar santo tinha apenas a Arca da Aliança. A arca que tinha ali as tábuas da lei, tinha ali o pote de ouro com o maná e tinha ali também a vara de Arão, aquela vara que floresceu quando teve lá aquele problema, aquele levante dos israelitas querendo saber, né, quem é que era o escolhido do Senhor, murmurando contra Moisés e contra Arão, porque eles estavam sobre o povo. E ali Deus, de uma vez por todas, acabou com essa história de murmuração, fazendo com que a vara de Arão ela florescesse e desse até amêndoas, né? A Bíblia diz que foi uma coisa tão maravilhosa que uma vara que não estava ligada em nada deu folha, deu flor e deu até amêndoa, a vara de Arão, para provar que Deus havia escolhido a tribo de Levi e dentro da tribo de Levi havia escolhido Arão para ser o sumo sacerdote, aquele que estaria em contato direto com o Senhor nosso Deus. Então só tinha ali dentro do Santo dos Santos, do lugar santíssimo, tinha apenas a Arca da Aliança, que representava realmente a santidade, a glória e a majestade do Deus Todo-Poderoso. Continuando então, o que podemos aprender por trono de Deus e a importância do lugar santo, no caso aqui do lugar santíssimo? O lugar santo era a antessala do lugar santíssimo, o que mostra o caráter santo da presença de Deus representada na Arca da Aliança, porque o Deus santo e glorioso ali estava. Bom, vamos voltar para ver se conseguimos entender. O que podemos aprender por trono de Deus e a importância do lugar santo? O lugar santo era a antessala, ou seja, uma sala antes do lugar santíssimo, o que mostra o caráter santo da presença de Deus representada na Arca da Aliança, porque o Deus santo e glorioso ali estava. Aqui, irmãos, ficou um pouco confusa essas frases, mas vamos fazer o seguinte, vamos tentar explicar. Perceba, o lugar santo
era um lugar de serviço. O que acontecia no lugar santo? No lugar santo eram colocados os pães da proposição, aqueles pães que representavam o quê? Representavam a provisão que Deus tinha para o povo. Nós já falamos em aulas anteriores que aquele pão não era o sacrifício, ou a apresentação daquele pão não era como das nações em volta de Israel. Nosso Deus não precisa de pão, não precisa oferecer pão para Deus, porque Deus não come pão. A presença dos pães da proposição ali era para mostrar que o nosso Deus era o Deus da provisão, até porque eram os sacerdotes que comiam aquele pão depois de tirado a cada 7 dias. Todos os sábados eram colocados pães quentes, pães novos ali, e os pães que tinham ficado a semana inteira ali dentro do Santo dos Santos, os sacerdotes tinham a opção de comê-los ali no lugar santo. Então percebam que o lugar santo era um lugar de serviço. O que mais tinha ali dentro? Tinha as lâmpadas, né? O castiçal, o candeeiro ou o candelabro. Tinham ali as 7 lâmpadas que precisavam ficar acesas diante de Deus. E a terceira coisa, o que era? O altar de incenso. Então percebam, irmãos, ali no lugar santo era a preparação para o acesso a Deus, mas preparação para nós. O comentarista citou em algumas lições anteriores, eu até discordei dele, não sei se você se lembra, que ele dizia que ali o lugar santo era uma preparação para os sacerdotes acessarem a Deus. Não. O lugar santo é uma preparação para nós, é figurativamente para nós, porque ali tem o quê? Tem o símbolo da presença, da provisão de Deus através dos pães, tem o símbolo do castiçal, que é a luz, que é a iluminação, a presença do Espírito Santo, e tem o altar de incenso, que são as nossas orações. Então percebam, provisão de Deus, presença do Espírito Santo e as nossas orações de adoração ao Senhor é o que nos preparam para que nós adentremos no lugar santo, que é a presença de Deus. Então esse, vamos dizer assim, é o caminho que o cristão tem que fazer. Se você for olhar, por exemplo, na oração de Cristo Jesus começa ali falando, na oração do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, o Senhor Jesus começa a oração modelo, com uma glorificação ao Senhor, com uma exaltação ao Senhor, com uma subordinação ao Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Depois de glorificar ao Senhor, depois de reconhecer o senhorio de Deus, depois de se submeter ao Senhor nosso Deus, aí começam as petições, as intercessões e principalmente, uma parte não menos importante da oração, é o pedido de perdão. Senhor, perdoa-nos assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aí, irmãos, é um outro vídeo que daria de pelo menos umas 3 horas falando sobre essa questão da necessidade do perdão. Então percebam, irmãos, o lugar santo é uma preparação para nós adentrarmos no Santo dos Santos. É a antessala, é o lugar que realmente nos prepara para nós nos chegarmos ao Senhor e sentirmos a presença de Deus. Tá certo? Então eu quis mudar um pouquinho essas frases do comentarista para ficar de melhor entendimento para nós. Continuando, não percamos de vista a dimensão da santidade e da glória de Deus. Sejamos santos e não desprezemos o sacrifício de nosso Senhor Jesus. Cuidado! A palavra de Deus nos alerta que o nosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vigiemos, temamos ao Deus santo e glorioso. Aqui, meus irmãos, o comentarista nos dá uma dica, nos dá um conselho. Não percamos de vista a dimensão da santidade e da glória de Deus. Se você for ler o texto bíblico, principalmente ali quando, se eu não me engano, é 1 Samuel, e quando a arca do Senhor é tomada, a arca do Senhor é levada ali para o território dos filisteus, e depois a arca do Senhor volta, porque a mão de Deus foi tão forte sobre Dagon e sobre os príncipes dos filisteus que eles tiveram que devolver a arca do Senhor. Você conhece a história. Mas o que eu quero dizer ali, o detalhe que eu quero citar para você, qual que é? É justamente aquele que quando a arca do Senhor voltou ali, se eu não me engano, para Bet-Semes, os habitantes de lá abriram a arca, viram dentro da arca e morreu, não lembro agora o número, se eu não me engano, 35 ou 37 mil pessoas morreram, porque eles olharam para dentro da arca. E por conta disso, irmãos, o que aconteceu?
A arca ficou esquecida naquela casa, na casa onde ficou, por mais de 20 anos. O que significa isso, irmãos? Significa que nós temos, se quisermos, significa que nós temos uma tendência de nos esquecermos das coisas de Deus. A arca não era importante? Era muito importante, era a presença de Deus, era o símbolo da presença de Deus, a arca da aliança. Mas por conta de um desconhecimento, por conta até de um atrevimento, aquele povo olhou dentro da arca e morreram ali os 35, 37 mil, não me lembro exatamente. Mas percebam que depois disso, ao invés de se consertar e tentar entender e continuar buscando a Deus, o que eles fizeram? Simplesmente, deixa a arca aí. Ou seja, nós como seres humanos temos essa tendência, a coisa ficou difícil, a coisa ficou complicada, deixa de lado. Fazemos isso até com o Senhor nosso Deus. As coisas de Deus, eu pequei, eu fiz, não, deixa assim mesmo, e vai tocando a vida. Por isso que o comentarista disse aqui, não percamos de vista, irmãos, a dimensão da santidade e da glória de Deus. Por mais que esteja difícil, por mais que tenhamos problemas, continuemos andando após o Senhor. Por mais que tenhamos dificuldades, continuemos caminhando com Deus. Porque se com Deus nós já temos dificuldade, imagina sem Ele. O próprio Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Ele, Cristo, venceu o mundo. Isso subentende-se o quê? Se Ele venceu o mundo, quem está com Ele vence o mundo também. Então, corroborando aqui, reforçando o que o comentarista está dizendo, não percamos de vista a dimensão da santidade e da glória de Deus. Sejamos santos e não desprezemos o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa questão é complicadíssima. Hebreus tem uma palavra muito forte para isso. Não desprezemos o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E tenhamos cuidado. A palavra de Deus nos alerta que o nosso adversário anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele está esperando uma oportunidade para derrubar a mim e a você. Então, irmãos, vigiemos e não desprezemos e não percamos de vista essa questão da dimensão da santidade e da glória de Deus. Amém? Agora, por último, conclusão. Nesta lição, percorremos o lugar santíssimo. Ele representa a presença santíssima e gloriosa de Deus no meio do seu povo. Este lugar especial e único do tabernáculo mostra o que o Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote perfeito, fez ao rasgar o véu da separação. Diferentemente daqueles dias, onde o lugar santo não era aberto a todas as pessoas, hoje, por meio da obra de Cristo, podemos entrar ao trono de Deus com ousadia e confiança. Glória ao nome do Senhor. Hoje temos ousadia de que pelo sangue de Cristo nos apresentarmos diante de Deus. Espero que os irmãos tenham gostado desta aula. Qualquer dúvida, qualquer comentário, por favor, deixem aqui nos comentários ou então nos enviem um e-mail. O endereço de e-mail também estará aqui nos comentários deste vídeo. Se você está assistindo o vídeo ali pelo nosso canal, pelo nosso site Estudantes da Bíblia, nos mande uma mensagem. O endereço de e-mail está por todo o site aí, webmaster@estudantesdabiblia.com.br. Que Deus nos abençoe e até a semana que vem, se Deus quiser.